Olá, o meu nome é Ricardo Pereira e eu sou mentor de desenvolvimento pessoal e venho hoje partilhar aqui um bocadinho da minha história, no fundo, a minha história de transformação que começou ali à volta de 2004, 2005 e continua neste preciso momento e há de continuar até ao final da minha vida, assim espero eu. Então, eu diria que a minha primeira fase de maior transformação pessoal, eu já tive duas muito fortes até agora. A minha primeira foi ali à volta de 2005, numa fase da minha vida em que eu estava com uma curiosidade grande para algo que estava a começar a escutar, a virem aqui para a nossa cultura, para o qual eu tinha estado durante muito tempo fechado, que era acerca de meditação, acerca de Reiki, coisas que eu no fundo não sabia bem o que era. Eu, só para contextualizar um bocadinho, venho de um background mais científico. Eu sou engenheiro informático da minha formação universitária e foi uma profissão que eu tive, também ali até àquela fase que eu vou agora partilhar de 2005, aliás um bocadinho mais. E então, eu basicamente comecei a ficar curioso para estes temas e houve um amigo meu que partilhou acerca de uma tecnologia de meditação chamada HemiSync, que vem de Hemispheric Synchronization, sincronização hemisférica. E eu, na altura, em conversa com ele, que ele era um dos meus poucos amigos naquela fase em que nós falávamos acerca de temas que não se falavam normalmente com muitas outras pessoas, como estes temas, ele partilhou comigo alguns destes exercícios e eu comecei a experimentá-los. E então, estes exercícios de meditação, criados por um instituto norte-americano chamado Monroe Institute, eram supostamente, na altura, quando eu li as instruções e li a descrição, eram uns exercícios feitos com auscultadores que levavam a pessoa que ouvia aqueles sons e a orientação verbal a estados alterados de consciência para poderem descobrir novas partes de si mesmo, explorarem novas partes de si mesmo, do seu eu, enquanto nesses estados mais profundos de meditação. E aquilo para mim era muito estranho, embora eu tivesse uma curiosidade grande, esse termo de estados alterados de consciência, pois o único estado alterado de consciência que eu conhecia na altura basicamente era o de uma embriaguez. Sim, que pode ser bastante alterado, pode levar-se a umas tonturas grandes e outras consequências que muitos de nós conhecemos. E então, eu na altura, quando fiz o meu primeiro exercício de meditação com HemiSync, lembro-me numa noite que pus os auscultadores, fui para a cama, fechei a luz, foi muito fascinante a forma como o meu corpo relaxou a um nível que eu nunca me lembro de ter relaxado, em que praticamente deixei de sentir o corpo de tão relaxado que ele ficou e a mente ficou assim alerta. E eu fiquei assim, interessante. E eu continuei a fazer esses exercícios com frequência e estava a ser uma descoberta fantástica, porque eu estava a entrar em momentos de introspeção, quando eu entrava nestes estados alterados de consciência em que o funcionamento cerebral mudava muito rapidamente. Só para contextualizar novamente um pouco, a tecnologia HemiSync permite levar em cerca de 10 minutos o cérebro a estados cerebrais que normalmente levam entre 10 a 15 anos de treino de meditação bem disciplinada. Portanto, aquilo é muito eficaz e muito rápido mesmo. E eu, à medida que comecei a fazer esses exercícios com frequência, comecei a sentir sensações novas, comecei a descobrir partes minhas que eu desconhecia, internas, partes subjetivas, comecei a colocar-me questões acerca de mim mesmo e acerca da vida que eu antes desconhecia. E foi também fascinante que comecei a ter experiências que eu antes só lia em livros, ouvia em filmes de ficção científica, como por exemplo experiências fora de corpo, em que hoje em dia, nos dias de hoje agora, com a tanta informação acerca de desenvolvimento pessoal, etc., nós já temos acesso a isso, mas na altura aquilo ninguém falava acerca disso, em que uma vez eu estava a fazer uma meditação e basicamente quando me apercebi estava de olhos fechados, mas conseguia ver o quarto à minha volta e assim que tive essa percepção, senti uma sensação que parecia com um
velcro tinha sido rasgado dentro de mim e eu estava ali como se fosse uma nuvenzinha, entre aspas, a flutuar no ar, e isso levou ainda alguns minutos nessa experiência. Começou a mudar mais das minhas crenças acerca do mundo que me rodeava, e depois aprendi também a fazer outro tipo de brincadeiras que eu só via em ficção científica ou em criança, nos filmes da Guerra das Estrelas, em que eu me lembro que em criança eu via na Guerra das Estrelas quando eles usavam a força para mover os objetos com o poder da mente, e eu acreditei em criança que isso era possível. Para muitos isso podia não ser apenas ficção, mas para mim ficou bem gravado. E eu lembro-me em criança chegar à noite ao meu quarto depois de ver esses filmes e passar ali uns bons minutos concentrado a olhar para um lápis a ver se o conseguia mover sem tocar, e na altura nunca consegui, mas depois, por esta fase em que eu comecei a fazer os exercícios com M5 e outro tipo de práticas, eu cheguei a ter a prenda de ter um talher na mão e esfregar assim apenas docemente o talher e de olhos fechados, enquanto o talher estava completamente direito, esfregá-lo, e quando abri os olhos o talher estava dobrado a 90 graus, estilo a filme do Matrix. Portanto, eu com esta prática de meditação, da qual eu me tornei na altura facilitador, eu cheguei a facilitar estes cursos de meditação ali desde cerca de 2006, 2007 até 2010. Eu, na minha prática pessoal e na minha prática enquanto facilitador de meditação para os participantes que vinham, eu sentia muito esta sensação de magia na vida, que antes não estava presente, de aventura, acerca do mistério da vida, daquilo que era muito mais além do que os meus olhos viam. Basicamente, com estas experiências, quer tenham sido as de meditação ou as que eu partilhei agora ou outras, eu estava a mudar muitas minhas crenças acerca da própria vida. Eu percebia que o fenómeno da vida ia muito mais além do que apenas aquilo que eu conseguia tocar e ver, e quando eu ia a esses estados meditativos de olhos fechados ou fazia algumas dessas brincadeiras, sentia-me muito cheio, muito nutrido. No entanto, eu cheguei ali a uma altura que começou a ser ali à volta de 2008, 2009 e depois culminou em 2010, em que eu comecei a ter frustrações fortes na minha vida, que foi, eu basicamente tinha um relacionamento romântico em que estava em grande fase de conflito com a minha parceira romântica, agora ex-parceira, parceira da altura, em que parecia que estávamos completamente em páginas diferentes, parecia que falávamos linguagens diferentes, parecia que agora que naquela altura eu estava a religar-me pela primeira vez na minha vida a algo que vinha de um sítio de paixão que eu fazia enquanto facilitador desta tecnologia, e há alguns sonhos meus eu não conseguia partilhar esse lado da minha vida com ela, e aquela sensação de amor que eu descobria enquanto ia a esses estados, eu não conseguia partilhar com ela. Portanto, essa foi uma das minhas maiores frustrações. A outra foi, eu de olhos abertos, no geral, no meu dia-a-dia, não via, não sentia, não escutava essa magia, essa sensação de aventura no meu dia-a-dia. Portanto, parecia que eu sabia que havia esse potencial, porque quando eu ia a esses estados, eu tocava nesse potencial, mas depois no meu dia-a-dia, me parecia que a cena era aquele filme assim mais cinzento que eu já tinha vivenciado durante grande parte da minha vida, e isso era uma grande frustração para mim. E se calhar a terceira grande frustração que me fez fazer aí uma mudança muito grande em 2010 foi que eu, como empreendedor, enquanto facilitador destes cursos de meditação, eu sentia ali uma inconsistência, muito grande na minha própria recompensa financeira. Eu tanto conseguia ter resultados que para mim eram muito bons e mais altos do que alguma vez tinha tido, como ir ali para baixo em que os resultados pareciam bem nulos. E então, nesta fase em que eu estava muito curioso novamente o que é que está a faltar, porque qualquer coisa claramente parecia estar a faltar, parecia que eu sabia tanto acerca da vida como antes não sabia, e mesmo assim eu sentia estas frustrações, eu descobri uma pessoa no Canadá, em Vancouver, chamada Dov Baron, que acabou por se tornar o meu mentor,
que falava acerca do funcionamento da mente, consciente e inconsciente, e partilhava também acerca de temas como relacionamentos saudáveis, entre outros, mas estes foram os primeiros que começaram a captar a minha atenção. E eu inicialmente investi num livro dele, comecei a sentir-me fascinado por aquilo que lia, porque parecia que havia ali muita informação que estava a completar a curiosidade que eu tinha. Depois resolvi investir em fazer um fim de semana introdutório de desenvolvimento pessoal com esta pessoa no Canadá, e foi de tal forma que eu senti quase como que um bocadinho de um novo acordar dentro de mim. Eu estar envolvido daquelas pessoas, eu estar na presença dele, estar a aprender aquilo que eu estava a aprender, estava a nutrir-me a um nível que eu estava a precisar mesmo. E comecei a sentir um nível de vida dentro de mim a crescer de olhos abertos, já no dia-a-dia. E então foi de tal forma que eu decidi querer voltar para ter uma formação completa com ele, porque ele tinha vários cursos, e resolvi basicamente vender tudo o que eu tinha, desde a minha casa, o meu carro e a maior parte das cenas que eu tinha, para investir nesta viagem de aprendizagem no meu próprio desenvolvimento pessoal, no meu próprio crescimento pessoal. E foi até hoje a maior aventura da minha vida, em que numa fase inicial eu comecei a aprender, e mais do que aprender a nível teórico, eu comecei a vivenciar aquilo que eu sentia que tanto me faltava. Aquilo que eu não conseguia ver de olhos abertos, começou com aquelas aprendizagens que eu comecei a fazer desde o funcionamento da mente, desde relacionamentos saudáveis, desde aprender a relacionar-me comigo mesmo, desde aprender acerca de rituais de vida. Eu comecei a sentir uma vivência, principalmente emocional, à qual eu estava completamente fechado. Eu até aos meus 30 anos de idade consigo ver agora que estive bem dessensitizado, inclusive com crenças como os homens não choram, entre outras. Então basicamente estava como que uma garrafa cheia de gás lá dentro, que é as emoções, e estava completamente tapada. E o trabalho com este meu mentor foi um retirar dessa tampa, e de repente no início saiu muito, e foi um reaprender a estar em contacto com essas emoções e perceber que muito da magia que me faltava está em estar em contacto com esses níveis de presença emocional. Então eu comecei a ter acesso ao espectro das emoções e a uma profundidade emocional que eu desconhecia completo, desde ter dias após dias em que bastava ver um pôr do sol e eu era levado a lágrimas de gratidão, em que eu parava um bocadinho para ouvir uma música mais suave ou que eu gostava mais e era levado a lágrimas de amor. Eu saía de manhã de casa e via as plantas à minha volta com muito mais cor. Eu estava com os meus amigos, com as minhas amigas, e partilhava níveis de amor com eles e cumplicidade e apoio mútuo a níveis que nunca tinha sentido antes, e principalmente, acima de tudo, comigo mesmo. Se eu tivesse que dizer um ingrediente que foi o pilar de todos os outros que eu aprendi, foi o ingrediente de aprender a estar em relacionamento comigo mesmo. E essa iniciação no Canadá fez-se através de eu estar em relacionamento com a parte de mim que eu aprendi a chamar a minha criança interior. Basicamente aprendi que tinha um lado de criança em mim que sempre tinha estado, embora tivesse sido negligenciado durante muito tempo, e que a busca pela autenticidade da vida, pela magia, pela aventura, pela profundidade, estava diretamente ligada à qualidade do meu relacionamento com essa criança dentro de mim. Então tive o primeiro ano, que foi um ano da maior aventura da minha vida, com todas estas descobertas e vivências de dia a dia.
E depois, chegando aqui um bocadinho mais à fase final da minha jornada, que vai depois dar aonde eu estou agora e porque estou aqui, eu cheguei ao segundo ano em que basicamente eu tinha percebido que era a altura de me recriar profissionalmente. Eu comecei-me a dizer a mim mesmo e também a receber alguns estímulos de pessoas de fora de confiança. Ricardo, ok, já estiveste aqui bem focado na tua educação, adquirires novas ferramentas, já te conheces a um novo nível que antes não conhecia, está na hora de voltares para o mundo, voltar a recriar-me profissionalmente, incluindo na minha autonomia. E foi nessa fase que eu comecei a entrar na segunda fase da minha viagem do Canadá, que foi a primeira metade da minha maior aventura de sempre e a segunda metade que foi uma descida a um sítio de uma profundeza escura como eu nunca tinha ido e que também fez parte, de certa maneira, da aventura, que foi quando eu, agora com toda aquela sensibilidade que eu sentia diferente de antes, inclusive a níveis de vulnerabilidade a que eu não estava habituado, começar a não conseguir ultrapassar os meus receios de me colocar no mundo. Basicamente, perfeccionismo, entre outros receios, fizeram com que eu não desse os passos para errar, para fazer os erros que são necessários para criar qualquer tipo de projeto pessoal ou profissional. Então, eu caí ainda enquanto no Canadá num estado muito grande de isolamento, que começou inicialmente a ser uma ansiedade muito forte e depois caiu ali num estado de depressão e acabei por, enquanto nesse estado mais isolado, ainda sem me conseguir recriar profissionalmente, acabei por esgotar as minhas economias, os meus recursos financeiros, e se eu sinto que a primeira fase do Canadá foi a ida ao topo da montanha mais alta que eu alguma vez julgava ser possível, a segunda metade foi uma queda muito grande para um lugar que não estava na base dessa montanha, mas sim bem lá embaixo, numa profundeza que eu também desconhecia. E então esse tombo lá para baixo envolveu voltar para a casa dos meus pais, portanto pedir o apoio a eles, que eles muito gentilmente e generosamente me abriram de braços abertos e basicamente sentir-me dependente deles de uma forma que eu não me lembrava nunca ter sentido em adulto ou em criança nessa altura. E esta fase foi uma fase que veio desde 2012 até agora, que foi a última fase da minha transformação pessoal, que foi a de aprender a levantar-me depois do tombo. Tem sido uma fase com várias subfases, em que eu agora olho para trás desde 2012 e consigo ver o caminho que tenho feito em recriar os meus pilares, em recriar alguma da minha autonomia. No entanto, algo que tem sido muito importante que eu aprendi é eu não me posso comparar a outros. Eu tenho tido que me comparar a mim mesmo porque o meu progresso é o meu progresso e quando eu me comparo a outros eu volto a cair para o buraco. Portanto, agora nesta fase eu estou a sentir-me mais forte do que nunca nesta fase dos últimos anos, em que lidei com sintomas muito profundos de depressão, de ansiedade, de me sentir sem sequer vontade de sair da cama e passar durante uma fase dias e dias em que não me conseguia levantar da cama, em que o receio de enfrentar a luz ao abrir os meus olhos estava ali palpável durante o início do dia, até uma fase em que eu estou agora, em que consigo sentir a minha atenção novamente mais estimulada do que nunca, em que sinto que já refiz a minha rede de apoio, continuo a refazer, mas já saí fora muito daquele estado de isolamento, porque quando eu voltei para Portugal continuei nesse estado e, portanto, agora estou aqui mais forte do que nunca nesta fase e mais claro também
também de quem é que eu estou cá para servir. E neste momento a clareza que eu tenho é, com todos estes pilares, com todos estes ingredientes que eu tive que usar da minha aprendizagem, primeiro da meditação, depois do Canadá e depois como autodidata naquele sítio muito escuro de estar no meio do lodo, eu tive que aprender como é que eu conseguia levantar-me e erguer-me de novo. Numa fase em que no início era só pôr o nariz de fora para respirar e parecia que ia logo para baixo, até uma fase em que agora tenho os meus dias em que ainda vou um bocadinho a esses sítios, mas já são muito menos frequentes e já venho ao de cima muito mais rápido e já consigo lidar, enfrentar com aquilo que a vida me atira com muito mais rapidez e já me consigo propor os meus próprios desafios com muito mais consistência e muito mais força. E com a clareza de que estou aqui para apoiar aqueles que sintam que já fizeram um bom caminho de desenvolvimento pessoal e que já tenham aprendido mais acerca de si mesmos do que nunca tinham aprendido até então e mesmo assim se encontrem com muita dificuldade de progredir e se calhar até sintam, quem sabe, que deram um grande tombo para trás e que não compreendem como é que depois de toda a aprendizagem que fizeram, deram aquele tombo para trás e agora não conseguem dar passos como a maior parte das pessoas conseguem. E eu estou aqui, se estás nesta situação, para te apoiar com todos estes pilares que eu aprendi e continuo a aprender. Obrigado, espero e confio que esta partilha te serviu e sabe que eu e outros estamos aqui para apoiar o teu crescimento, inclusive neste tipo de situações. Tchau, fica bem, Deus.